Olá, bem-vindos ao Scival, a base de dados de análise bibliométricas dos dados do Scopus. Hoje vamos aprender como entrar, acessar a ferramenta e fazer algumas análises básicas dos dados da minha instituição. Para entrar no Scival, vocês devem digitar www.scival.com e serão direcionados a essa página inicial. Nessa página, no canto superior direito, nós temos duas opções: fazer o sign-in ou criar uma conta. Caso você já tenha os dados de login com alguma ferramenta da Elsevier, o Scopus, o Science Direct ou qualquer outra ferramenta, você pode utilizar os mesmos dados de usuário, e-mail e senha para acessar o Scival. Geralmente o usuário é o seu e-mail institucional e você tem que colocar a sua senha. Se você não lembrar da sua senha, é só clicar em Forgot My Password e poderá criar uma nova senha. Caso você não se lembre se tem um usuário com o Scopus ou com o Scival, basta clicar em Create Account. Esse ícone abrirá um formulário onde você deve preencher o seu nome, sobrenome e e-mail e será direcionado à criação de uma senha para a ferramenta. Uma vez logado no Scival, vamos poder começar a analisar as primeiras informações. O Scival é uma ferramenta modular. Como veremos em alguns minutos, a ferramenta tem 6 módulos principais: módulo de Overview, módulo Benchmarking, Collaboration, Trends, Grants e Impact. O módulo de Grants não está disponível ainda para clientes da América Latina. Vamos começar nossa análise pelo módulo de Overview. Quando eu clico no módulo de Overview, a ferramenta já me traz algumas análises de uma instituição selecionada. Antes de analisar os dados da instituição, vamos conhecer as diferentes entidades que podemos analisar no Scival. A primeira entidade que nós temos disponíveis são instituições ou grupos de instituições. Aqui estão as universidades, empresas e também alguns grupos de instituições, como por exemplo, associadas por estados. Também podemos analisar um pesquisador ou um grupo de pesquisadores. O terceiro ícone é um Publication Set, que é um conjunto de artigos que eu posso exportar dos Scopus para o Scival. Também podemos analisar um país ou grupo de países e, por exemplo, comparar os países da América Latina ou até mesmo o Brasil com a média mundial de publicações. Podemos analisar também um tópico ou cluster de tópicos. Esses são tópicos de pesquisa criados pela Elsevier e nós vamos conhecer em outros vídeos como utilizar essa informação. Além disso, é possível que o pesquisador crie o seu próprio tópico de pesquisa, que dentro do Scival são chamados de Research Areas. Então, Research Areas são áreas de pesquisa que o próprio usuário cria dentro da ferramenta. E também podemos analisar uma revista que esteja indexada no Scopus. Muito bem, definindo que queremos analisar uma instituição, uma universidade, como eu faço para conseguir chegar até essa informação? Eu vou selecionar o ícone, então, Institutions and Groups, e digitar o nome da minha universidade. A ferramenta encontrará a universidade e basta fazer um clique para que as informações sejam trazidas para a tela. Nessa tela, nós vamos ter os principais indicadores do Scival para essa universidade. Notem que o Scival trabalha com período de datas pré-determinado. Geralmente, são períodos de 3 a 5 anos, mas nós temos também uma opção mais ampla aqui de 10 anos. Nessa primeira página, vamos ter alguns indicadores principais. O primeiro deles se trata da quantidade de publicações indexadas no Scopus. Então, estamos vendo que a UFRJ tem mais de 22 mil artigos indexados no Scopus para o período de 2019 até 2022. Aqui embaixo, nós podemos ver a lista de publicações. Clicando nesse link, a ferramenta abre a lista de artigos com o título, os autores, as revistas e as citações para cada artigo. Também temos a possibilidade de exportar essa informação para um Excel para fazer mais análises. Além disso, nós temos também os autores, a quantidade de autores relacionadas a esse conjunto de artigos, e a primeira métrica exclusiva do Scival, que é uma métrica de citações
ponderada por disciplina, por campo de conhecimento. Todas as métricas do Saivo que não são tão conhecidas têm uma letra I, o ícone I ao lado da métrica. E quando clicamos aqui, a ferramenta nos abre mais informações, o descritivo dessa métrica, a fórmula de cálculo da métrica, e também temos aqui informações sobre para quais análises essa métrica é útil e em quais casos ela deve ser usada com cuidado, porque podem haver algumas limitações. Além disso, temos outros indicadores nessa mesma página, sempre relacionados a esse conjunto de 22 mil publicações que estamos vendo aqui. Abaixo, vamos ver um gráfico de publicações por disciplina. Lembrando que essas são as classificações de revistas do Scopus. E uma mesma publicação pode ser classificada em mais de uma disciplina. Se eu tiver interesse em analisar uma disciplina específica, ao lado do filtro de datas, existe um filtro de disciplinas. Então, vamos supor que eu queira analisar somente as publicações de medicina da UFRJ, eu posso selecionar a área medicina e a ferramenta automaticamente atualiza todos os indicadores para os indicadores da área de medicina. Existe também a possibilidade de analisar uma subdisciplina. Então, se eu quiser analisar dentro de medicina, especificamente a área de cardiologia, também é possível fazê-lo e a ferramenta novamente atualiza os indicadores para mostrar somente as publicações de cardiologia. Mais abaixo, também vamos encontrar outros indicadores bastante interessantes. O primeiro indicador se refere à quantidade de artigos entre os 10% mais citados do mundo. No caso da UFRJ, são 7,7. Ou seja, dentre as 22 mil publicações da universidade no período de 19 a 22, 7,7% dessas publicações, desses trabalhos, estão entre os 10% mais citados do mundo. E esse número é sempre comparado com a média do país. Então, o Brasil, como um país, como um todo, tem 7,5% dos seus artigos entre os 10% mais citados do mundo. E a média da universidade é 7,7%. Aqui ao lado, nós temos uma métrica parecida, mas ela está relacionada às revistas, aos top 10% journals. Nesse caso, a universidade tem 21% dos seus artigos nas revistas top 10 e a média do país é de 19,5%. Abaixo, nós temos artigos em colaboração internacional, ou seja, artigos que têm pelo menos um autor estrangeiro, de fora do Brasil. Nesse caso, a universidade tem 37,3% e a média nacional é de 34,8%. E ao lado, temos publicações em colaboração com alguma empresa. Nesse caso, a UFRJ tem 3,5% de seus artigos e o Brasil, 1,2%. Bom, essa é uma apresentação inicial, espero que vocês tenham gostado e possam assistir os outros vídeos para mais informações sobre o Saivo. Muito obrigada.